Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Alguém na casa pela primeira vez? Não, que bom. Aos que nos assistem pelas redes sociais também, sejam bem-vindos todos a mais uma quarta-feira de Evangelho, Vibrações e Passes. Vamos só agora fechar os olhos rapidamente, agradecer a Jesus por esse momento, agradecer a Jesus pela nossa vida, pelos desafios que nos são colocados, que testam a nossa fé, a nossa paciência, a nossa perseverança e, acima de tudo, o nosso crescimento espiritual. Agradecer a Jesus, aos amigos da espiritualidade, que desde as primeiras horas da manhã já sabiam que estaríamos aqui e nos direcionaram a esta casa bendita de paz e amor para o aprendizado, para a nossa evolução. Que bom que estamos todos aqui reunidos nesta noite tão agradável aos nossos corações. Hoje a gente tem a grata satisfação de ter a Edina Costa para fazer a palestra para a gente. Ela vai falar sobre Ramiro Gama, um personagem da espiritualidade, autor do livro Lindos Casos de Bezerra. A Lica vai fazer para nós o Evangelho, a mensagem a Laurice vai ler, a prece de abertura será feita pela Ana, as vibrações do Isaac e a prece final o Humberto. Os recadinhos da noite já estavam passando aqui atrás, todos já viram. Aqueles que tiverem dúvidas sobre os cursos, as doações da casa, o livro do mês, como adquirir, podem se dirigir à livraria e a Thais orienta a todos. Que todos nós tenhamos uma ótima noite de aprendizado. Boa noite a todos, que a doce paz do Divino Mestre esteja conosco agora e sempre. A indulgência, José, Espírito Protetor, 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los, oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas não uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Tudo passa. Não te esqueça sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalhe para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante.
Vamos nesse instante, fechando os nossos olhos, tranquilizando a nossa mente, nos ligando nesse instante a toda essa espiritualidade amiga aqui presente, os nossos mentores, os mentores deste trabalho, pedindo proteção, amparo, que possamos hoje receber tudo aquilo que viemos buscar, que saiamos daqui melhores do que quando aqui adentramos. Vamos envolvendo também a nossa amiga Edina, para que possa passar todo o ensinamento que nos trouxe nesta noite. Pai de infinita bondade e amor, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Agradeço o convite da Alessandra e de toda a equipe. É muito bom estar com vocês. É uma alegria muito grande todas as vezes que eu estou aqui às quartas-feiras. Que é muito bom olhar para o rosto de cada um e ver como todos nós estamos sintonizados com o Cristo de Deus. Que Ele possa, nesse instante, me envolver, dirigir as nossas palavras, para que ela possa tocar os nossos corações, principalmente daquela que vos fala. Então, nós vamos falar hoje sobre Ramiro Gama. Não sei se vocês têm o hábito de ler os livros que ele publica, né? Então, são vários. Ele é pouco conhecido, mas o que mais me chamou a atenção nessa trajetória do Ramiro foi o porquê dele ter se tornado espírita. E aí vem de encontro a grande responsabilidade de todos nós que nos dizemos espírita, né, estar aqui falando, e a nossa trajetória, a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Porque nós, como Paulo de Tarso sempre diz no Evangelho, nós estamos sendo sempre cercados por nuvens de testemunha. Ramiro Gama, ele nasceu em Petrópolis, no dia 27 de dezembro de 1898. Faleceu em 20 de maio de 1900. Ele nasceu em 1898. Faleceu no dia 20 de maio de 1981. Ele foi professor, poeta, jornalista, conferencista e escritor. Ele trabalhou como professor até se aposentar na Estrada de Ferro da Central do Brasil, do Rio de Janeiro. E também trabalhou como freelancer no jornal Entreniense. No Rio de Janeiro, na cidade fluminense, tinha esse vilarejo chamado Entre Rios. Ele foi um grande divulgador e trabalhador da doutrina espírita. E ele escreveu vários livros, mas 3 com muito destaque, que foi um que a Alessandra disse, né? Lindos Casos de Bezerra de Menezes, Lindos Casos de Chico Xavier e Lindos Casos do Evangelho. Livros esses maravilhosos que eu recomendo, de uma intensidade, de um amor tão profundo que ele escreveu sobre Bezerra, sobre Chico e sobre o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. E Entre Rios, hoje 3 Rios, atravessava, naquela época, a sua fase crucial no campo da educação, da instrução. Tinha muitas crianças, milhares mesmo, entre 8 e 12 anos, que viviam sem escolas. E aí o governo fluminense, no afã de solucionar logo o grande problema, determinou ao seu secretário que comprasse um imóvel que servisse para o grupo escolar daquelas crianças. E aí, em virtude do Ramiro dirigir o semanário do jornal Entre Rios, ele foi incumbido de procurar esse imóvel.
Manuel Campos, um homem muito rico, mas tinha um bom coração, era muito generoso e era espírito convicto. Acabara de concluir um belo prédio, um prédio lindo, e era apropriadíssimo para um grupo escolar. Quando o Ramiro viu aquele grupo escolar, aquele prédio, ele já imaginou o grupo escolar ali, as crianças estudando, né? E não tinha que fazer quase nada, e estava novinho. Satisfeito com o achado, foi procurar o bondoso Campos. Campos recebeu-os entre surpreso e alegre. E aí Ramiro falou para ele do intento que o governo tinha de adquirir aquele imóvel. Diz ele: abrimos aos seus olhos o panorama tristonho em que viviam as crianças sem instrução, por falta de um grupo escolar. E o interesse do governo em adquirir aquele prédio que ele acabara de construir. E não teria problema nenhum com o dinheiro. Ele, se precisasse, pagaria o dobro do que valeria aquele prédio. O senhor Campos ouviu atentamente, atencioso, e comovidamente disse: Ramiro, sinto sinceramente não poder lhe atender e ao governo fluminense, mas prometi a mim mesmo destinar o prédio que você visitou à sede própria do Grupo Espírita Fé e Esperança. Foi para isso que eu o construí. E que vai reunir em seu seio todos os espíritas entrenienses. E um grupo espírita bem dirigido também é uma escola. E surpreendeu Ramiro dizendo: e nessa escola, creia, um dia você será um dos nossos. E disse para ele: fui inspirado a te dizer por Bezerra de Menezes. Ele não quis saber de nada, já não gostava do espiritismo, não tinha religião, era feito essas coisas, saiu perplexo com a recusa do senhor Campos. E aí, com muita raiva, e aí a gente para pensar, né? Um coração raivoso nunca um pensamento com raiva acelerado nunca toma decisões corretas. E pelo jornal do dia seguinte, o Ramiro explorou a ação antipatriótica na cabeça dele, né? E injustificável do senhor Campos. Então, ele escreveu horrores sobre o senhor Campos na sua coluna. E até fez uma alusão ao tipo físico dele bem avantajado, como vaso chinês. E aí esse artigo ecoou como uma bomba pela cidade. Uns aplaudiram Ramiro, achando que ele estava certo, que era isso mesmo. Outros, mais sensatos, se aquietavam, respeitando o ponto de vista do senhor Campos. Aí um jornalista, amigo do senhor Campos, se ofereceu para o defender. Senhor Campos, se o senhor quiser, eu vou lá na minha coluna defendê-lo e vou colocar o Ramiro no lugar dele. Olha a resposta do senhor Campos. Eu agradeço, delicadamente disse, e recusou, dizendo: deixe o Ramiro em paz. Ele me ensina a exercer a paciência, a aprender a perdoar aos que me ofendem. E também me alerta para maneirar na alimentação, porque realmente ele tem razão, estou um pouco avantajado. Ramiro ficou sabendo do gesto do senhor Campos, esse gesto digno de um verdadeiro cristão. Ficou aí já doutrinado, pensando: como que uma pessoa pode perdoar assim? Eu o ofendi. E ele diz que eu estou ajudando ele a exercitar a paciência. Ele não quis me ofender. Seu gesto era novo para o Ramiro. E, como ele diz, espírito cheio de ilusões
irreligioso, sem nenhum roteiro certo para Deus. E ele ficou ali pensando naquele gesto, que doutrina é essa? Que faz com que uma pessoa reaja dessa maneira a uma provocação. E aí nós entramos, nós espíritas, nós cristãos verdadeiros, entramos aí nesse roteiro de pensar. Qual seria a nossa reação? Cada um pensa como você reagiria se alguém te criticasse pelas mídias. Bom, hoje é o que mais se faz, né? Como que nós iríamos reagir? Iríamos dar o troco? Fazer igual ou pior? Ou será que nós, né, já doutrinados por essa doutrina maravilhosa, já doutrinados por Jesus, agiríamos como o Sr. Campos? A resposta cabe a cada um de nós. E olha a responsabilidade de cada um de nós que estamos aplicando um passe, dando uma orientação, fazendo uma explanação aqui na frente, falando do Evangelho. A nossa reação lá fora. É lá fora que nós vamos mostrar se nós estamos realmente seguindo essa doutrina, como aqui o Sr. Campos. Nós estamos sendo observados. E quando nós agimos de um modo bom, as pessoas ficam curiosas em saber que doutrina é essa, que nos dá essa paz interior, que nos dá essa sensação de alegria de poder servir, amar ao Cristo, vivendo os seus ensinamentos. Veja, um rapaz, como ele mesmo disse, irreligioso, sem roteiro para Deus, foi doutrinado por uma ação de um homem bom, de um verdadeiro cristão. E ele diz: o gesto de Campos abrandou-me e enterneceu-me, trazendo sincero remorso. E aí começa a mudança. E mais tarde, inesperadamente, nos encontramos. Campos abraçou-me, como se nada houvera acontecido, como se eu não o tivesse ofendido. E aí eu tive, então, a felicidade de lhe sentir de perto a grandeza do coração e a nobreza de espírito. Falou-nos amoroso. Não me queira mal, Ramiro. Um dia você vai compreender por que não vendi meu prédio ao governo, que já arranjou outro imóvel. E as crianças já estão ali para estudar. E verificará que um grupo espírita bem organizado, como lhe disse, é também uma verdadeira escola. E despedindo, disse mais uma vez: e não se esqueça de que um dia será um dos nossos. E em 3 de maio de 1922, o Grupo Espírita Fé e Esperança foi inaugurado. Ramiro, sem coragem de entrar, mas bem curioso, já havia lido alguns livros, já estava com uma quedinha ali, um pezinho no Espiritismo, mas não tinha coragem de entrar naquele centro. Passava de quando em quando ali na frente, olhava, mas meio tímido, não entrava, né? Acho que isso já aconteceu com alguns de nós aqui, né? Somente em 24 de junho do mesmo ano, soube que haveria uma comemoração naquele centro, e a palestra seria ministrada por Viana de Carvalho. Ele já ouvira falar de Viana de Carvalho e ficou bem curioso. Por curiosidade, também para buscar assunto novo para o nosso jornal, fui assistir à conferência, disse ele. A palestra era sobre a parábola dos talentos. Alguém aqui já leu no Evangelho a parábola dos talentos? Todo mundo? Não, quase ninguém. Então, leia. Leia, que é bastante interessante. E aí nós vamos ver onde está o nosso talento. Qual será a nossa obra? Né?
que arrebatou-me, comoveu-me, levando-me ao coração a semente primeiras do ensinos de Jesus. Viana de Carvalho citou lindos casos de Bezerra de Menezes, da vida de Bezerra de Menezes. O primeiro dos espíritas do Brasil que, não pondo a candeia debaixo do alqueire, demonstrando coragem, convicção, sinceridade, abnegação na sua tarefa. Mas quem não fica emocionado de ouvir falar sobre Bezerra? É um estímulo para nós, a abnegação desse espírito iluminado. E eu imagino Viana de Carvalho discorrendo sobre os talentos desse grande homem, esse grande espírito, Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, na sua missão, aproveitou bem os talentos, possibilidade de servir, amar e exemplificar os ensinos do amigo Jesus. E realmente, ele foi fiel ao Cristo de Deus. E Ramiro diz: dentro de mim, como que caíam gotas de luz, beneficiando uma semente que começou a viver. Olha o que ele disse, uma semente que começou a viver. Porque todos nós temos essa semente. Deus colocou em nós a semente do amor, do despertar, do cristianismo, do amor, da paz. E se nós nos deixarmos tocar pelo Evangelho do Cristo e pela vida desses grandes espíritos, essa semente começa a viver. Porque já está dentro de nós. Já está plantada. Deus plantou todas as boas sementes em cada um de nós. E aí ele passa a admirar Bezerra de Menezes e buscou conhecer a vida desse grande apóstolo, suas obras, né? Tornou-se espírita, como afirmava o senhor Campos. Nessa escola, creia, você será um dos nossos. E nesta palestra de Viana de Carvalho sobre Bezerra, foi a segunda vez que ele ouviu o nome de Bezerra de Menezes. E se encantou cada vez mais. E passou a pedir para Bezerra de Menezes o auxiliar na sua trajetória agora como espírita, né? Sempre pedia inspiração ao querido médico dos pobres, que sempre o assistia. Bom, ele recebeu uma proposta, foi para o Rio de Janeiro, se casou, ficou lá por um tempo, lá em outro centro, mas depois voltou para Três Rios, e quando ele volta, ele foi convidado para fazer uma palestra. Ele preparou a palestra e, na cabeça dele, ele tinha que homenagear o senhor Campos, porque foi o senhor Campos que o ajudou no seu despertar. Então, ele preparou a palestra com muito carinho, né, falando desse coração tão bondoso, tão querido. Mas, no momento em que ele se preparava, lá nas suas orações, lá no centro, ele sentiu algo estranho, parece que ele foi transportado para um lugar, e ele viu no centro espírita ali, muitos jovens sentados, parecia num anfiteatro, ali para assistir à palestra. E ele falou: o que eu faço? Meu Deus, eu nunca esperava ver tudo isso, né? Todos esses jovens, esses moços aqui. E aí ele ouviu alguém dizer para ele: larga as folhas e vá falar que o seu coração mandar. Não tenha medo que nós vamos te assistir. E ele vê Bezerra. E aí ele começa a falar sobre o grupo de jovens que precisava ser implantado. Mais e mais centros espíritas. Só tinha 3 no Brasil, né?
Então, ele começa a falar da necessidade que tem os jovens de ser direcionado, bem direcionado pelo Evangelho de Jesus. E ele começa a dissertar sobre essa necessidade das crianças, dos jovens, adolescentes, seguir um roteiro para Deus. E aí, ele pede instrução para Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes fala que estará com ele, responde, né, sobre psicografia, que ele estará com ele, sim, que ele vá em frente e que forme uma escola para a juventude. Então, ele fundou a 4ª Mocidade Espírita do Brasil. Bom, ele segue a sua trajetória espírita, faz muitas coisas, começa a trabalhar com jovens, né? Foi diretor desse grupo, até ficar adulto. Depois ele passa para outras pessoas, mas continua auxiliando esses jovens a prosseguir na sua jornada. E entre casos e outros, que aconteceram muitos casos na vida dele, né? Uma vez ele foi atender algumas pessoas numa fazenda que precisava de uma palestra, de um evangelho. Chegou lá, tinha 200 pessoas. E eles eram em 4. E aí ele recebe também uma orientação para dar o passe. Uma vez ele foi ajudar uma pessoa, uma parturiente, que tinha acabado de dar à luz, mas que estava passando mal. Aí ele levou a remédio homeopático, aplicou passe, levou a água fluidificada. E no dia, aí ele veio para casa e ficou desesperado. Aí, se a mulher morre, o que eu faço? E se ela não for? Então, ele ficou com aquela culpa, aquela coisa. Aí, no dia seguinte, bateram na porta, ele ficou com medo de abrir, que era a polícia. Aí, ele abre a porta. Era o marido da esposa, falando que ela tinha melhorado, se ele podia dar mais um pouco de água fluidificada para ela, que ela já estava boa. E assim foi, ele ajudando várias pessoas a se curar, né? Através da prece por Bezerra, da sua convicção e da sua fé. Mas um dia aconteceu alguma coisa bastante desagradável, e ele soube que um amigo falou mal dele, que um amigo foi infiel com ele, que também no trabalho não deu nada certo. Então, aconteceu várias coisas e ele chegou muito irritado em casa. E aí, você sabe, né? Chuta cachorro, briga com a esposa, bate nos filhos, é aquela coisa, né? E aí, eles estavam naquela discussão, naquela coisa, a esposa, o que é isso? Fica calmo. E aí, eles escutam um barulho lá na sala e vão ver. Ele tinha ganhado quadro bem grande de Bezerra de Menezes colocado na parede. E quando eles foram ver, esse quadro tinha caído, estava no chão. E qual não foi a surpresa dele de ver que o prego da parede estava intacto? O fio que segurava o quadro intacto. E ele ficou, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Né? Como que esse quadro veio parar aqui? E aí ele percebeu que não houvera caído nada, nem prego, nem o arco que segurava, traduziu, cheio de remorso, o incidente. A nossa invigilância, porque não é porque nós somos espírita que de vez em quando a gente não está um pouco chateado com alguma coisa. Mas essa invigilância de brigar com a esposa, com os filhos, de não, sabe, de discutir. Nossa invigilância, nossa discussão, nossa mágoa, cria um ambiente desarmônico dentro do nosso lar. E nós facilitamos energias negativas para agir à vontade. E aí ele olhou para os olhos de Bezerra, claro, na cabeça dele, Bezerra estava, olha, você não devia ter feito isso. Então, a culpa faz isso, né? Então, até hoje, ele diz, lutamos para dominar nossas paixões, disciplinar o espírito, efetivar o controle íntimo, certo de que é por este calcanhar de Aquiles que quase sempre somos vencidos. É ou não é, meus irmãos? A invigilância, a rispidez, a raiva, sempre vai trazer dissabor, desavenças e energias negativas. É por aí que alguns irmãos que não querem nos ver bem, que não querem nos ver na trilha do caminho certo,
seguindo um bom caminho, é que eles conseguem. Graças a esse feito de cair o quadro, que eles puderam, naquele momento, erguer a cabeça e falar, poxa, e se pedir perdão um ao outro, pedir perdão aos filhos, né? E ficar mais vigilante, como ele falou aqui, né? E neste calcanhar de Aquiles que nós estamos sempre caindo, tropeçando. E olha, alguns tropeços é difícil de reerguer-se. Então vamos procurar não tropeçar. No momento da invigilância, vamos tirar a lupa. Porque veja, todo o nosso desafio na vida, não vou falar sofrimento, nem tribulações, é desafios que nós precisamos vencer. Quantas pessoas não chegam aqui no Paz e Amor vendo um problema desse tamanho? Porque eles falam assim, porque se tornou espírita agora. Não. A gente procura ir tirando a lupa devagar, para que a pessoa enxergue o problema no seu sentido real, no seu tamanho real. É desse tamanho. Porque Deus é misericordioso e é bom, jamais vai dar algo maior do que aquilo que você pode carregar. Então, nós procuramos orientar para ir tirando essa lupa, sabe? Tira a lupa que faz o problema ficar desse tamanho. Veja, Deus é bom. Jesus é bom, senão ele não viria ter conosco. Então, todas as vezes que nós estivermos insatisfeitos, vamos pensar em tudo que nós temos. Vamos pensar que nada é tão grande que não possa ser resolvido. Tira a lupa e enxergue o problema no seu tamanho real. Tudo dá para suportar. E como foi lido aqui, tudo passa. Confiemos em Deus, assim como Ramiro confiou. Confiemos nos grandes espíritos que estão sempre aqui nos envolvendo. E está sempre conosco o tempo inteiro, procurando nos intuir no caminho a seguir. E eu espero que essa narrativa, que essa história, porque tem muito mais, né? Tudo que eu falei está no livro Lindos Casos de Bezerra, essa trajetória de Ramiro. Serviu para que eu pudesse também abrir os meus olhos e os ouvidos, entender por que Jesus fala. Tende olhos de ver e ouvido de ouvir. Porque quando nós estamos em tropeço, Jesus vem e nos reergue. Muitas vezes a gente não quer ser reerguido, quer ficar ali como vítimas, nós nos vitimizamos. Então vamos pensar em tudo isso. E no momento de desafio, clamar por Jesus, clamar por Bezerra, pelos nossos espíritos protetores. Que eles nos abençoem. Depois de tantos pontos que a Edina nos colocou aqui nessa palestra, temos muito que refletir. E chegou esse momento, a segunda etapa do nosso trabalho, o momento de regarmos a semente divina que existe dentro de cada coração de nós. Vamos fechando os nossos olhos e nesse momento, elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Maior, Jesus. Vamos visualizar o seu rosto, seus olhos, seus cabelos longos, sua barba e o seu sorriso, com muito amor e carinho, nos sorrindo. Os médiuns que se prepararam com tanta responsabilidade, já pode se dirigindo às cabeceiras do banco. E enquanto nós outros, vamos ficar com esta imagem do nosso Divino Mestre, sorrindo para nós, colocando a mão em nossos ombros
eu confio em você. Porque do alto deste salão começam a se desprender pétalas de rosas brancas sobre a nossa cabeça, nosso centro de força coronário, a nossa ligação mais forte com a divindade, com o sagrado. Que essa nossa ligação possa ser constante, que possamos, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, sempre nos ligarmos ao bom, a Deus, ao belo. E essas pétalas de rosas começam a descer um pouco mais, alcançando o nosso centro de força, o nosso centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa. Que os nossos pensamentos, eles possam ser sempre positivos. Que jamais possamos deixar, como foi dito aqui, a raiva, a incompreensão, as tribulações da vida tomarem conta dos nossos pensamentos. Que possamos fazer com que eles possam ser sempre edificantes, seja em quaisquer momento que passarmos na nossa vida. E estas pétalas de rosas vão descendo e alcançando na altura da nossa testa o nosso centro de força laríngeo, que comanda o nosso sistema endócrino, nossa tireoide, mas também comanda a nossa voz. Que a nossa voz, aonde quer que ela possa ser ouvida, na família, no trabalho, nas reuniões sociais, que possa trazer somente a alegria, a felicidade, o bom direcionamento, a boa palavra para aquele que está carente de ouvi-la. Que a nossa voz possa sempre encaminhar para o bom caminho. E que a maledicência jamais possa ser ouvida. Que possamos nos calar diante das maledicências. E estas boas vibrações vão alcançando agora, na altura do nosso coração, o nosso centro de força cardíaco. Que a nossa capacidade de amar, que a nossa capacidade de compreensão da atitude do próximo possa ser ampliada. Que possamos seguir aquele grande ensinamento do Mestre, amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amados. Que possamos fazer esse exercício diário nas nossas relações. E estas boas vibrações vão alcançando o nosso centro de força, que fica na altura do nosso estômago, o nosso centro de força gástrico. Que neste momento, todas aquelas energias que por acaso nós possamos absorver no dia a dia, que são energias pesadas, que elas possam ser retiradas e levadas a lugar conveniente, de tal maneira que esse nosso centro de força possa assimilar somente as energias boas, as energias positivas, aquelas que nos fazem evoluir, crescer diante da vida. E agora estas pétalas começam a caminhar para o lado esquerdo da nossa barriga, um pouco mais abaixo, na altura do nosso baço, o nosso centro de força esplênico. E nesse momento, estamos aumentando a nossa imunidade espiritual, fechando a porta, não dando acesso a pensamentos negativos, a influenciações espirituais negativas. Então, neste momento, a nossa imunidade espiritual está sendo elevada, de tal maneira que a nossa imunidade física também possa acompanhar, que possamos ficar imunes, o nosso corpo forte, fortalecido para a nossa jornada diária. E estas pétalas vão caindo agora, repousando no nosso centro de força genésico,
na altura do nosso baixo ventre, fazendo com que nós possamos recriar as nossas existências. De luz, paz e amor em Jesus.